Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós vamos começar aqui a quarta parte da nossa aula, né? Que agora eu vou falar justamente daqueles custos, né? Da onde que eles surgiram, beleza? Só, né, fazendo meu comentário básico aqui no início de toda a aula, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplo de fonte de informação. Não são uma indicação, referência ou preferência do autor, tá? E os sites indicados vão acessados dia 8 de dezembro a 30 de dezembro de 2020, caso não informado. Vamos continuar aqui. Nós vamos trabalhar aqui ó, com a nossa quarta parte, né? Dentro aí de elaboração de orçamento. Agora eu vou falar como que a gente faz as composições dos custos, aqueles custos que vocês já lançaram. Qual é o custo metro cúbico de concreto? Qual é o custo metro quadrado de forma e tal? Como que eles são originados, beleza? Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria dar algumas definições. Em primeiro lugar, a questão de insumo. A gente tem aqui, ó, quando a gente fala de insumo, por exemplo, é o que eu vou precisar para executar uma obra, tá? Insumos são os consumíveis, a mão de obra e os equipamentos, tá? Materiais ou consumíveis, por exemplo, concreto, ele vai ser consumido, o cimento, né? Ele fica ali, acabou, está consumido, tal. O aço, madeira, blocos, etc. Tá? Bloco, quando eu digo bloco cerâmico, bloco de concreto, tal, de modo geral. Beleza? Os equipamentos, tá? Eu vou ter uma escavadeira, uma betoneira. Isso daqui não depois vai ficar na obra quando ela encerrar. Ele vai ser usado em outras obras, são equipamentos, serras, alguns EPIs podem ser considerados como equipamento, tal. E eu tenho também a mão de obra. Mão de obra são as pessoas envolvidas, os colaboradores, pedreiro, armador, ajudante, tal. Tudo isso daqui. Então são três tipos de insumo que a gente tem: materiais ou consumíveis, que são consumidos ali na obra, equipamentos e mão de obra. Beleza? Outro termo que eu vou falar com vocês aqui são os quantitativos, são as quantidades dos serviços a serem executados. Nós já fizemos esse levantamento de quantitativo do nosso projeto. Se vocês estão assistindo esse vídeo aqui agora, vocês já viram o primeiro, o segundo, o terceiro, onde nós abordamos o levantamento de quantitativos. Tá? Por exemplo, o volume a ser escavado na sapada, um quantitativo, por exemplo, 10 metros cúbicos. Volume de concreto estrutural, por exemplo, 5 metros cúbicos. Um peso de armadura a ser comprado e montado, por exemplo, 100 quilos. Área de forma executada, por exemplo, 5 metros quadrados. Isso são quantitativos, nós já trabalhamos com isso. Tá? O custo unitário, que nós também já trabalhamos, tal, são os custos de cada serviço por unidade de serviço executado. Tá? É unitário, por unidade de serviço executado. Por exemplo, um custo unitário de escavação, nós usamos o quê? R$ 70 por metro cúbico de escavação. Um custo unitário de concreto estrutural, por exemplo, R$ 465 por metro cúbico, por exemplo. Tá? Um custo unitário de montagem de armaduras, é o que nós usamos aqui nas nossas aulas anteriores. Nós temos R$ 10 por quilo de armadura comprada, montada, tal, tudo bonitinho. Beleza? E custo unitário de forma, R$ 70 por metro quadrado. Foi esse daqui que nós usamos também. Tá? Então, ou seja, esses são os custos unitários, nós já usamos também. E a partir dos quantitativos e a partir dos custos unitários, nós chegamos ao valor dos custos do serviço, é o que vocês fizeram lá na planilha. O custo do serviço foi o quê? O quantitativo vezes o custo unitário. Por exemplo, se eu tenho 10 metros cúbicos a ser escavado, o custo de escavação é R$ 70 metro cúbico, 10 metros cúbicos vezes R$ 70 metro cúbico é 700 e por aí vai. Nós já fizemos isso, são os custos do serviço. Aqui agora eu começo a entrar com algumas coisas novas. Custo de mão de obra, tá? A gente tem dentro do custo de mão de obra o salário básico, que é o salário pago diretamente pelo empregador ao empregado, tá? E ele é utilizado como base para cálculo de encargos do salário líquido. Esse é o salário básico, aquele que foi combinado, que é pago diretamente pelo empregador. Tem adicional noturno, insalubridade, periculosidade, os encargos, né? Toda a legislação de encargos, INSS, FGTS, 13º salário, indenização, vale transporte e tal. Tem a questão da hora extra também, tá? Que aqui a gente até fala um bocado dela. Mas agora o que eu queria chegar com vocês é o seguinte: dentro de custo de mão de obra, salário bruto é o valor que o empregador gasta com o funcionário. Então, na hora que você for considerar a questão de mão de obra,
tem que considerar o custo do salário bruto, que é o que vai ser gasto com aquele funcionário. Lá, salário líquido é o que o funcionário vai receber, tá? Porque uma parte disso vai ficar como os encargos, né? Uma parte disso fica como toda essa questão da legislação aqui, tá? Então, olha lá, a gente tem que o salário bruto ele é o salário base, mais os adicionais, mais encargos. O salário líquido é o salário base que o cara recebe, mais os adicionais. Adicionais são hora extra, adicional de periculosidade, por aí vai. Então, eu dou um exemplo aqui, né, como é que calcula. Se a hora base, que é o salário base de um ajudante, é 3, e ele recebe 20% de adicional noturno e 30% de periculosidade, o empregado tem um gasto de 115% sobre o salário em encargos. Então, olha lá, ele é 3. Quando eu faço aqui vezes 1 mais 0,20, eu estou acrescentando 20% e aqui 30%. Por quê? Adicional noturno e periculosidade. Mas, sobre isso tudo aqui, eu estou acrescentando 115%, que é justamente o gasto com encargos. Então, ou seja, vai pegar 3, multiplica por isso tudo aqui, dá 10,06. O salário base é 3, tá? O que o empregador vai gastar é R$10,06, digamos, por hora, tá? A hora base que a gente está falando aqui. E quanto que o cara vai receber, que é o salário líquido? É 3, mais ele tem que receber o adicional noturno, por exemplo, e mais periculosidade, 20% e 30%. Caso se considere, né, o trabalho dele hora extra, que aí tem o adicional noturno, e alguma condição de insalubridade, periculosidade, que aí tem que receber isso aqui também. Tem toda uma legislação para isso, tá? Mas então isso daqui seria o salário líquido, que é o que o cara vai receber. Agora aqui a gente tem a questão do custo da mão de obra. Se eu considerar, por exemplo, aqui, só para vocês verem, de um pedreiro, um salário base mensal de 2.100, o valor mais encargos, que eu estou colocando 105%, né? Aqui a gente já não está considerando adicional, ele passa para 4.305. Se eu dividir por 22, que eu estou considerando 22 dias por mês, 195. Se eu pegar isso daqui e considerar que o dia tem 8 horas, eu dividir esse valor por 8, eu vou ter 24,46, arredondando para 25. Então, o valor adotado da hora de um pedreiro, que nós vamos adotar aqui, é R$25. Beleza? Ajudante, basicamente a mesma coisa. Estou considerando um salário base mensal de 1.200, com encargos 2.460, 105% de encargos. Tá? Valor diário bruto, considerando 22 dias no mês, né? Porque o mês pode ter de 20 a 22 dias trabalhados. Estou considerando 22 aqui. 111, a hora dá 13,98, eu estou arredondando para 14. Então, assim que eu calculei essa hora, esse valor adotado, né, do custo de hora com o pedreiro e com o ajudante, 25 e 14. Nós vamos usar isso um bocado à frente. Na hora que eu vou trabalhar com uma composição de custo unitário, o que, que é? Quando temos serviços conhecidos, ou seja, todos esses que nós trabalhamos nesse projeto nosso, aí, tudo isso aí é muito conhecido. Então, quando a gente tem serviço conhecido, a gente trabalha com composição de custo unitário, ou seja, o quanto gastamos para executar o serviço em função da unidade. Por exemplo, 1 metro cúbico, eu vou precisar de quê? Claro, 1 metro cúbico de concreto, mas a mão de obra, né, para esse concreto e tal, mas o custo do vibrador, que é um equipamento. Tá? O vibrador é para garantir melhor densamento do concreto na forma, evitar brocas e tal, esse negócio todo. Custo para execução de 1 metro cúbico de escavação manual, basicamente mão de obra, que está aqui. Custo de montagem para 1 metro quadrado de forma. Eu tenho o custo da madeira e o custo da mão de obra. Beleza? E por aí vai. Então, assim nós vamos trabalhar com a composição dos custos unitários. Ou seja, nesse valor que nós usamos aqui, ó, R$444 por metro cúbico de concreto em fundações, vocês lembram desse valor aí que nós já usamos? É uma composição de custo que eu usei aqui, que eu mesmo montei valores regionais, tá? Não foi um valor oficial, esse de 444. Eu considerei que, claro, para lançar 1 metro cúbico, eu tive que orçar 1 metro cúbico de concreto, eu considerei o valor de R$352,75, o custo de 1 metro cúbico de concreto, tá? A questão do pedreiro, o sistema TCPO me dá esse índice aqui, que para lançar 1 metro cúbico de concreto, eu preciso de 1,65 horas de pedreiro.
Como uma hora do pedreiro é R$ 25, eu vou multiplicar 1,65 vezes 25. Então, eu vou gastar com pedreiro, para o lançamento de 1 metro cúbico de concreto, eu vou gastar R$ 41,25. Questão de ajudante, o sistema TCPO me deu esse índice aqui, que são R$ 3 por metro cúbico para ajudante. Como é R$ 14 a hora do ajudante, que eu calculei aqui, né? 25 do pedreiro e 14 do ajudante, é o que eu estou usando aqui, 25 do pedreiro e 14 do ajudante. Como eu tenho 3 horas, 3 vezes 14 é R$ 42. Ou seja, para 1 metro cúbico de concreto, considerando o índice DCPO de 3 horas trabalhadas de ajudante, considerando a hora do ajudante R$ 14, então para esse metro cúbico de concreto eu vou gastar R$ 42 com ajudante. Eu tenho por último aqui a questão de equipamento, um vibrador, 0,20 horas por metro cúbico de concreto, é um índice TCPO. Considerando a hora de um vibrador, R$ 40, tá? Peguei um preço médio aqui da região, do aluguel do dia e tal. Aí a gente está colocando R$ 8 de vibrador para cada metro cúbico, certo? Então, na hora que eu somo isso aqui, 352,75, 41,25, 42,8, deu R$ 444. Beleza? Aí vocês podem até chegar para mim e falar assim, professor, esse concreto está meio caro. Sim, o valor oscila, tal, e aqui eu peguei um concreto realmente um pouco mais caro. Professor, essa questão de R$ 40, um custo unitário que seria a hora do vibrador, está meio fora da realidade, tal, mas eu estou considerando alguma coisa mais regional. É claro que tudo isso daqui vai variar de uma região para outra, mas nesse caso aqui nós chegamos a R$ 444 por metro cúbico de concreto. Beleza? Quando eu tenho esse concreto aqui, para estruturas, eu já não estou abaixo da cota de implantação, eu já estou, né, numa cota elevada. O preço do concreto permanece. Aqui a questão da hora de pedreiro permanece, 1,65 vezes 25, 41,25, mesma coisa aqui, mas eu já tenho R$ 4,5, não é reais não, desculpa, 4,5 horas para ajudante, 4,5 vezes 14 é 63, e o mesmo custo de vibrador. Por que eu gastei mais tempo com ajudante no concreto para estruturas do que no concreto para fundações? Eu vou te responder por causa desses processos aqui. Tá lá na TCPO, transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto. O lançamento, o adensamento e o acabamento, que é basicamente por conta do pedreiro, ele continua a mesma coisa, basicamente o mesmo serviço. Mas o transporte, que é basicamente por conta do ajudante, ele vai ter um acréscimo, porque a gente deixou de estar trabalhando com o concreto do nível de implantação para baixo, agora nós estamos do nível de implantação da obra para cima. Entendeu? É aquele negócio, para baixo todo santo ajuda. Agora que o cara tem que transportar o concreto para cima, tá? Professor, se estiver trabalhando com bomba, essa questão toda e tal, aí tem, tudo isso aí está incluído em outros índices lá do TCPO, beleza? Mas nós estamos usando esse daqui considerando a questão mais ou menos regional dentro do índice TCPO, tá? Dentro do índice TCPO, custos regionais e uma questão de obra mais ou menos terra, beleza? Aqui, por exemplo, esse daqui é uma parte da TCPO. Então, aqui a gente tem transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundações. Pedreiro, 1,65 horas. Servente, 3. Vibrador, 0,20. Foi exatamente isso que eu coloquei aqui. Pedreiro, 1,65. Ajudante, 3. Vibrador, 0,20. Eu não tirei da minha cabeça, eu tirei da TCPO. Quando a gente tem o transporte, lançamento, acabamento de concreto em estrutura, pedreiro continua 1,65, igual aqui. Servente 4,50 aumentou por causa daquela questão que eu já até expliquei para vocês, da cota de lançamento do concreto. Vibrador continua 0,20, tá? Então vocês vão reparar que são esses valores aqui que eu usei aqui, beleza? Então, ou seja, já está tudo explicadinho aqui, tá ficando legal. Os valores de mão de obra, igual eu já tinha falado, 25 e 14, eu usei aqui também no momento que eu fui achar o custo de execução desse serviço, ou seja, na montagem da composição desse custo unitário, R$ 444
para lançamento de concreto em fundações. Aí envolve o serviço de transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em fundações. Ou seja, o concreto para a fundação ele vai ser 444. Isso daí baseado, né, nesses valores aqui. Aqui eu já apresento para você lá um sistema SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa. Tá? A gente está vendo esse daqui é 11 de 2020, tá? É o último que saiu, novembro de 2020. Quem faz a pesquisa é o IBGE, beleza? E aqui a gente tem o seguinte, olha lá, vários tipos de concreto, olha lá, concreto usinado, bombeado, classe de resistência C30, tá? Com brita, tal, exclui serviço de bombeamento. A pessoa quer só o preço do concreto? É só o preço do concreto comprado. Isso aqui é o preço de insumo, tá? Eu peguei a planilha SINAP de Minas Gerais, então a localidade de Belo Horizonte, e eu tenho os custos de concreto, tá? Então você vai ver aqui, ó, como eu tinha falado, eu peguei um concreto mais caro, basicamente esse concreto não seria ou usado numa casa simples igual eu usei, mas eu peguei isso aqui a favor da segurança, porque na nossa região aqui, Rio Preto, Mariana, Itabirito, você tem uma oscilação relativa no custo de concreto, porque em determinada época tem muita demanda das obras industriais, das mineradoras, agora tem Fundação Renova, tal. Então, quando essa demanda ela está um pouco mais aquecida, o custo é um pouco elevado e você tem uma certa dificuldade até de conseguir. Então, eu tomo aqui na região, eu sempre falo com a aluna aí, toma um pouco de cuidado com a questão do custo do concreto. Seja um pouquinho conservador nesse sistema, tá? Agora aqui eu tenho os outros custos que nós trabalhamos, tal. E aí, beleza. Então, eu já mostrei aqui, ó, o sistema SINAP, o preço dos insumos. É uma média, tá? É uma média aqui na nossa região de Minas Gerais, localidade Belo Horizonte, é a capital. Aqui agora, mano, eu continuo com o sistema SINAP e eu tenho o custo de composição analítico. Então, o que acontece? Ó, vou te dar um exemplo aqui do sistema SINAP, tá? A data de referência técnica para essa pesquisa é dia 15 de 12 de 2020. Tá? Isso aqui eu vou disponibilizar essas planilhas SINAP para vocês, está no site SINAP, você pode ir lá, Caixa Econômica Federal, você vai achar tudo, tá? É muito bom até você fazer essa busca lá. Então, aqui eu tenho o seguinte, concretagem de pilares, FCK de 25 MPa, tá? É uma casa pequena dessa seria 20 MPa, muito provavelmente. Com o uso de baldes em edificação, que seção média de pilar menor ou igual a 0,25 metro quadrado, que é o nosso caso, lançamento, adensamento e acabamento, tá? Então, você vê que esse custo aqui, ó, que a gente tem, tá? R$ 486,23, tá? Aqui ele tem o valor do concreto, que está usando concreto usinado, bombeável, classe C25, questão de carpinteiro, pedreiro, servente, o próprio vibrador de imersão, que eu já tinha considerado no meu, tal. Considerando isso tudo aqui, ó, o meu valor tinha dado 465, o deles aqui deu 486, tá? E, inclusive, talvez uma diferença disso daí, porque ficou um pouco maior, é o seguinte, porque eles colocaram um índice aqui, ó, o concreto, né? A questão do metro cúbico, ele já considerou um adicional, 1,103 metros cúbicos, ou seja, já colocou 10% aqui. Eu não coloquei, vou colocar o 10% no quantitativo. Beleza? Tem essas pequenas diferenças aí de se trabalhar. Mas você vê que ficaram custos próximos. Esse daqui é o atual do sistema SINAP, esse daqui é o meu. Beleza? Aqui eu já mostro para você lá. O custo, alguns custos aqui também, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a nossa amiga planilha CETOP, que eu já tinha falado. Aqui nós estamos sempre trabalhando sem desoneração, tá? Isso é uma questão meio contratual, é uma questão que eu não vou entrar tanto em detalhe não, mas eu estou trabalhando sem desoneração, tanto com o SINAP quanto CETOP, tá? Descrição do serviço aqui, nós temos concreto estrutural, resistência maior ou igual a 15 MPa, tá? Aí você vê ele em execução, incluindo fornecimento de todos os materiais, e exclui transporte de agregado, tá? Mas incluindo fornecimento de todos os materiais, tá? E a execução. Isso daqui está em 389. Mas o que acontece? 15 MPa, hoje a norma permite que a gente trabalhe em estrutura apenas com concreto acima de 20 MPa, ou 20 ou acima, tá? Então esse valor aqui já seria um concreto sem função estrutural. Né? Tem várias aplicações, claro que tem passeio, canaleta, sarjeta, é muito utilizado por aí.
sistema de drenagem, tal, mas sem dissipador, tal, mas sem função estrutural. Concreto estrutural, resistência FCK maior ou igual a 20 MPa, né? Execução, incluindo fornecimentos agregados, incluindo fornecimento de todos os materiais, tal, só exclui o transporte de agregado, 406. Se eu fui para FCK maior ou igual a 25, estou no 415, e aqui no 30, 428. Então você vê como o meu eu baseei nesse um pouco mais caro aqui. O meu aqui, ó, em relação ao sistema SINAP, o meu estava ficando um pouquinho mais barato. Em relação ao CETOP, aqui o meu já está ficando um pouco mais caro, tá? Tanto considerando o 25 quanto o 30 MPa. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa é uma tabela referencial de preços unitários para obras. Aqui no caso tá como obra rodoviária e tal, mas é uma referência muito boa e inclusive, várias prefeituras, vários órgãos públicos usam o sistema CETOP não apenas para a obra rodoviária, também para a obra rodoviária, que é o principal, claro, mas usa de modo geral, tá? Continuando aqui, agora eu vou falar um pouco do custo unitário básico, o famoso CUB. É uma estimativa de custo de obra que corresponde a um custo por metro quadrado construído. É uma quantidade de reais por metro quadrado construído. Esse valor, claro, pode variar em função do padrão do empreendimento, do uso, do número de pavimentos, tá? Aqui a gente tem os valores, ó. Os nossos que nós estamos trabalhando vão ficar nessa faixa aqui, ó. Se eu pegar uma residência unifamiliar padrão baixo, né? A média, o projeto que ele é usado para fazer esse levantamento é 2 dormitórios, aproximadamente 60 metros quadrados. Aqui eu tenho custo por metro quadrado, aqui R$ 1.480. Se eu pegar uma residência unifamiliar padrão normal, né, 3 dormitórios, aproximadamente 105 metros quadrados, eu estou indo para R$ 1.800 por metro quadrado. Se eu pegar uma residência unifamiliar de padrão alto, cara, 2.186 aqui. Então você vê essa diferença. Aqui eu não vou ter, eu vou ter uma cerâmica bem mais simples, não vou ter serviço instalação de água quente, não vou ter um serviço luminotécnico. Aqui, por exemplo, eu não vou ter um forro. Tudo aqui vai ser o mais simples possível, tá? Tudo aqui é aquilo mais barato. Aqui eu já tenho intermediário e aqui eu já tenho top, cara, top, residência padrão alto, tá? Então, ou seja, o nosso vai dar mais ou menos por aqui, mas com um pequeno detalhe ali que esse CUB ele não considera o sistema de fundações, tá? Porque isso aí varia muito em tipo de solo, tal, esse negócio todo. Aqui, ó, mostrar um negócio interessante para vocês, eu até tinha prometido que ia voltar nisso, questão de cobertura. Por exemplo, eu coloquei essa foto aqui, tá? É até do restaurante Bandeirante, a cobertura deles lá, tá? E eu fiz aqui uma simulação que é a seguinte, tá? Pegando esses nomes aqui, que eu não vou entrar em detalhe agora, você pode ler aqui, depois você pode ver isso daqui bonitinho, você dá um espaço aí, dá uma lida nisso daqui. Eu estou fazendo essa simulação aqui, ó, considerando uma casa de 10 metros, beleza? Por 10 metros, isso sem considerar o beiral, tá? Porque você vê que eu tenho um beiral para cá, em vermelho, eu deixei o beiral em vermelho para vocês verem para cá, tá bom? Considerando essa casa de 10 por 10, eu até fiz isso daqui dei esse curso de tecnologia, a tecnologia das construções, né, online, à distância aqui, com os alunos participando, nós montamos essa lista de material aqui. Faça uma lista de material desse telhado. São 4 treliças dessas aqui, com 2 águas, você vê que é uma água para cá e a outra para lá, 10 por 10 em planta, a casa, mais 0,5 de beiral, 0,5 metro de beiral para os 4 lados. Aí nós levantamos isso aqui, ó, toda a quantidade de ripas, caibros, terços, frechal, tal. E eu pedi os alunos para terminarem, eu comecei a fazer eles terminarem e me passarem orçamentos. Então, olha lá, eu fiz isso daqui, aí eu posso falar com vocês, eu tenho a determinação de um custo unitário, ou seja, por metro quadrado, a partir de um orçamento próprio, tá? Foi até um aluno que chama Guilherme que me passou esse orçamento aqui, pegou numa madeireira, tal, aqui na nossa região, Ouro Preto, que ele pegou um orçamento próprio de materiais para a estrutura de madeira mais as telhas para um telhado de 121 metros quadrados. Ah, por que é 121? Você falou que era 10 por 10, mas o custo do telhado eu tenho que incluir os beirais. Então, 10
com metade, meio metro para um lado, meio metro para o outro dá 11. 10 com meio metro para um lado, meio metro para o outro dá 11. Esses meio metros são os beirais. 11 vezes 11, 121. Beleza? Então, ou seja, o telhado ficou com 121 metros quadrados. O orçamento que ele pegou para a gente aqui, ela incluindo as ripas, os caibros, terça, frechal, perna, linha, perna, tudo de madeira, mais as telhas portuguesas, tá? Que ele pegou aqui pela área nossa aqui, tudo certinho e tal, mais as peças para comieira. Todo esse orçamento aqui deu 15.417,10, tá? E aí, ó, ele fez esse orçamento em dezembro de 2020, está atual e tal. Então, esse valor aqui, ó, vezes 1,1, por que eu estou colocando 10% aqui? Pelo seguinte, eu estou somando os aqui nele, tá? Estou colocando 10% nisso, porque tem algumas coisas que eu não orcei. Eu não coloquei aqui pregos, algumas barras metálicas, principalmente são barras roscadas. Não coloquei serra para os caras precisarem, que é um consumível, não gastar serra. Algumas chapas, né, para prender as peças do telhado, cimento, areia. Para que é isso aqui? Para o embocamento. Embocamento, por exemplo, onde eu tiver a cumieira, que é justamente aqui, ó, na hora que colocar as telhas, eu vou ter as telhas para cá e para lá. Aqui a gente vai ter a telha de cumieira, que ela vai ser assentada com uma argamassa. Então eu preciso de cimento, preciso de areia, preciso desse pó xadrez aqui, que ele dá uma coloração para a massa parecida com a da telha, e ele ainda trabalha para melhorar um pouco as condições, né, dessa massa no sentido dela estar exposta às intempéries, certo? Então, ou seja, no momento aí eu passei esse 15.417 aqui para 17.500, quando eu coloquei tudo isso aqui, ó. 17.500, né, dividido por 121 metros quadrados, eu tenho R$ 145 por metro quadrado. Tá? Então, ou seja, só de materiais, né, aqui incluindo basicamente tudo aqui, eu até coloquei esse índice aqui a mais já para colocar tudo isso daqui, R$ 145 por metro quadrado. Considerando uma mão de obra que atualizada também para o ano passado, eu perguntei 3 pessoas aqui que trabalham aqui na região de Itabirito, Cachoeira e tal, eles estão cobrando essa faixa de R$ 70 por metro quadrado. Você vê na apostila está até um pouco desatualizado, lá estava R$ 60 por metro quadrado, e dava 200 o total, mão de obra mais material. Aqui, considerando 60, eu estou falando de construção do telhado, mão de obra mais os materiais, a gente tem aqui R$ 215 por metro quadrado. O valor que eu recomendo na apostila é 200, ou seja, o nosso aumentou um pouquinho, tá, mas não ficou tão fora não, tá? Deu um aumento, mas é nessa faixa de 200, 215 reais por metro quadrado, incluindo mão de obra, que eu pesquisei aqui na região, perguntei agora recentemente, e materiais que nós levantamos esse quantitativo aqui. Deu para vocês perceberem? Então, ou seja, isso daqui é um orçamento próprio. Eu estou trabalhando com custo unitário a partir de um orçamento próprio. Tá? Pois bem, então eu falei para vocês de orçamento próprio, a gente falou um pouco aqui de os sistemas oficiais, que é o CETOP, que é o SINAP e tal. Falei um bocado com vocês também do TCPO, que a gente pega só índice, TCPO não tem custos. E agora nós vamos ver isso daqui, ó. Eu acho até esse texto aqui interessante. Aqui, ó. Eu até fiz uma adaptação de um texto que eu achei na internet, Escola de Engenharia e tal. Ah lá, a SINAP é uma tabela muito utilizada no orçamento de obra, mantida pela Caixa Econômica Federal e IBGE, que informa os custos e índices da construção civil no Brasil. A utilização das informações desse sistema é obrigatória para a elaboração de orçamentos em obras públicas. Tá? Quando a gente vê obra pública, tem que se basear no sistema SINAP, tá? Sempre na versão mais atualizada. Ao falar em SINAP ou tabela SINAP, 2 conjuntos de tabela podem ser mencionados. SINAP como a tabela de preços, né? Ou seja, qual é o preço do metro cúbico de concreto médio para a sua região? Qual é o preço do quilo de aço médio para a sua região? Qual é o preço do metro quadrado de tábua para forma na sua região? Ou seja, uma coisa é o custo. E também tem o SINAP como composição unitária, que aí a gente já pega todos os custos para ter o valor por metro quadrado ou o valor por metro cúbico de um serviço específico. Deu para vocês perceberem? Essas composições ela pode ser aquela mais detalhadas, que é que eu mostrei para você, analítica, por exemplo. Isso daqui é uma composição analítica. Lá eu tenho o concreto detalhado, quanto que eu vou precisar, o carpinteiro, o pedreiro, o servente, eu tenho o índice, tenho o custo, né? O SINAP também me dá o índice, não são necessariamente os mesmos índices da TCPO, mas eu tenho o índice de SINAP e tal, certo? Então a gente tem aqui, ó, a TCPO, né?
é uma iniciativa da editora Pina que tornou uma referência em orçamentos no Brasil. Por meio de contatos com empresas, eles abastecem um banco de dados que ajuda na elaboração de orçamento. Ainda hoje segue sendo uma opção para quem quer elaborar orçamento de construção civil no ramo privado, tá? Para empresas sem histórico empresarial próprio. Porque se você tem uma empresa muito grande, ela já tem esses dados próprios dela. Quantas horas de mão de obra específica eles vão gastar para o lançamento de concreto e tal, mas nada impede que eventualmente esse trabalho com a TCPO também. Por isso que a gente está falando para empresas sem histórico empresarial próprio, tá? E por último, lá, custos e índices próprios, né, que já são as empresas que têm o custo deles, os índices deles, tal. Quando falamos em elaboração de orçamento para obra na iniciativa privada, a orçamentação pode ganhar a característica que melhora sua precisão. Uma consultora pode avaliar a produtividade de seus funcionários e ajudar a ajustar composições analíticas ou até criar suas próprias composições. Por isso que é importante vocês entenderem essa questão aqui, tá? Para isso, pode contar com ferramentas que permitem gerenciar essas composições e um pacote de insumos. Tá? Também pode utilizar preços que sejam condizentes com suas cotações. Ou seja, se você vai executar um serviço para um ente privado, para uma pessoa que vai contratar esse seu serviço, Vale, Samarco, vai construir uma casa do cara tal, entendeu? O que seja. Se é um ente privado, vai ser resolvido entre você e o ente privado. Não tem que passar pela questão oficial dessas planilhas, por exemplo, Sinap e Setor. Beleza? Para fechar aqui agora, ó, eu vou fazer o seguinte: ó, depois de levantados os quantitativos, isso daqui vocês fizeram nas primeiras aulas. Eu já até passei a maioria dos custos lá para vocês, tal, né? Algumas coisas eu passei, a maioria, na realidade, do sistema Sinap. Algumas coisas de orçamento próprio meu, incluindo os índices TCPO, igual eu falei com vocês ali da questão dos custos do concreto, nessa minha apresentação um pouco antes, tá? A questão CETOP está aí para a gente também, tal. Então, depois que eu tenho os quantitativos, que são oriundos dos projetos, das especificações, eu vou lançar uns custos, né? Eu vou lançar esses custos, né, de alguma fonte, que pode ser eu pegar o índice com orçamento próprio, pode ser também, por exemplo, na iniciativa privada, até coloquei essa seta aqui, tem gente na iniciativa privada que segue os índices do sistema Sinap e muitas vezes os custos dele também, mesmo não sendo uma obra para um ente público. Tá? O sistema Sinap, eu vejo aqui na nossa região, tal, é muito útil para isso também, mas não necessariamente exclusivo, não é de uma maneira exclusiva. O sistema Sinap é o único que atende os dois. TCPO, questão de obra privada, orçamento próprio, obras, né, na iniciativa privada, sistema Sinop trabalha com as duas, e o CETOP só de obras públicas. Aí agora eu até começo a falar com você aqui sobre o que? Hoje em dia, tudo já está se resumindo à questão do BIM. O que é o BIM? São substituição de softwares, né? Porque antes a gente fazia isso, quer dizer, 40, 50 anos atrás o cara fazia à mão, com uma calculadora no máximo. Aí depois, agora a gente trabalha com Excel, igual você está mexendo aqui, tem alguns softwares interessantes. O Project Libre, né, que é um software free que está aí na internet e tal, ele tem basicamente as funções do MS Project, mas não com toda aquela pompa, aquela qualidade toda de interface e tal. Tem outros aí também, tá, que é Primavera, tal, próprio orçamento. Agora a tendência é ter o sistema BIM, porque no sistema BIM já se tem desde a concepção da obra, elaboração dos projetos básicos, elaboração do projeto arquitetônico, elaboração dos projetos complementares. Tudo que tiver no sistema BIM, ele já vai gerando dados constantes. Então você já vai ter essa noção de tudo que vai ser feito e de uma maneira conjunta. E esse aqui é o software Project Libre. Quem tiver interesse pode fazer o download, ele é grátis, tá? E ele, vocês podem dar uma olhada lá, ele é free, totalmente free. E o nosso curso todo, ele tem como você ir acompanhando ele nesse software. Muito simples de usar, bem autoexplicativo. Eu conheço um pouco, se algumas pessoas aí se interessarem, pode seguir, pode instalar, eu tenho ele aqui instalado. Depois a gente pode fazer um encontro e tal, para a gente trocar uma ideia sobre ele aqui. Eu passo uma ideia para vocês, posso até aprender alguma coisa com vocês também. Beleza?
Então, isso daqui era a aula de hoje. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, gente.